Discípulas e discipuladoras, vocacionadas para o ensino da palavra. Eis-nos aqui com mais um estudo da revista Visão Missionária do quarto trimestre, da página 52, que foi escrito pela irmã Vilmara dos Santos Lima, redatora da revista Visão Missionária. Antes de subir aos céus, Jesus deixou para os apóstolos uma grande missão que se estende até nós, a todos os cristãos em todos os lugares. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 nos diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muitas vezes nós resumimos a missão de Jesus com a palavra ide, enfatizando o deslocamento espacial. Quando enviamos missionários para os outros campos, achamos que esse é o ide de Jesus. Mas quando nós fazemos isso, nós perdemos bastante o significado da grande comissão, que é muito mais além do que ir. É verdade, sim, é preciso alcançar todos os povos da terra com a mensagem do Evangelho, e com isso é necessário ir. Mas a ordem de Jesus, contudo, é muito mais abrangente. Ele diz que é necessário ir, mas com um propósito: fazer discípulos por meio do ensino. A palavra ensinando indica um processo contínuo. Nós nunca paramos de aprender e precisamos estar sempre ensinando. Cristo esteve sempre ensinando. Como um povo que é santo, mas também está sendo santificado, nós estamos sempre em um processo contínuo de ensino e aprendizagem até que Cristo seja formado em nós. O ensino cristão deve partir da Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa única fonte de regra de fé e prática, a verdade absoluta, a nossa base, o alicerce do nosso ensino, que deve estar sempre enraizado nela. Desde o Antigo Testamento, nós vemos o compromisso de Deus para o ensino do seu povo. Fica claro que nem todas nós teremos o dom do ensino, mas Jesus, o mestre por excelência, sabendo que nós nem sempre teríamos o dom espiritual de mestras, fomos chamadas para ensinar. Então, como devemos fazer isso? É impossível falar de Jesus, o mestre por excelência, sem falar do ensino. Os 4 evangelhos narram muitas ocasiões em que Jesus parou para ensinar o povo, parou para instruir o povo. Ele era conhecido como mestre ou rabi, que quer dizer a mesma coisa, tem o mesmo significado. João 13:13 nos diz assim: Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. A sua forma de ensinar superava as dos mestres da época. Os evangelistas narram que em várias ocasiões as pessoas ficavam maravilhadas pela autoridade com que Jesus ensinava. Jesus apresentava muitas outras características como mestre com as quais nós precisamos aprender, mesmo que não sejamos formalmente professoras da EBD ou qualquer outro cargo na nossa igreja, por exemplo, na área do ensino. Teoria e prática estavam sempre presentes, harmonizadas na vida de Jesus. Ele não era como os fariseus hipócritas que mandavam fazer, mas faziam diferente, viviam de outra maneira. Cristo era um modelo para os seus discípulos e nós precisamos, assim como Cristo, também viver a vida que compartilhamos. As pessoas precisam ver coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. É certo que, como pecadoras, embora não sejamos mais escravas do pecado, ainda pecamos. A nossa atitude, porém, diante do pecado, deve ser uma aula para as pessoas que estão ao nosso redor, saber como nós nos portamos diante do pecado e das dificuldades da vida. Nós só seremos boas mestras do bem, se a exemplo do grande mestre negarmos mesmo
a nós mesmas e vivermos de forma a ser exemplo aos fiéis. Armstrong explica que provavelmente Jesus estudou em na sinagoga quando era menino. Ele lia muito bem, falava hebraico e aramaico, sabia as tradições e as leis orais do seu povo e eram familiares a ele. Cristo conhecia muito bem as Escrituras. Várias passagens mostram Cristo falando passagens bíblicas completas. Lembramos da tentação no deserto, quando ele disse, citando as Escrituras, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, versículo 11, ele disse assim, Jesus respondeu, está escrito. Depois Jesus lhes respondeu de novo ao diabo, também está escrito. E por fim Jesus disse ao diabo, retira-se Satanás, pois está escrito. No decorrer do seu ministério, Jesus citou passagens de pelo menos 20 livros do Novo Testamento e mostrou estar completamente familiarizado com eles. Jesus não só conhecia as Escrituras, como também as assimilou de tal modo que ele podia aplicá-las livre e perfeitamente às necessidades e às ocorrências do dia a dia. Da mesma forma, nós que compartilhamos o Evangelho e ensinamos as pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus mandou, precisamos estar familiarizadas com a Bíblia, com as Escrituras. Nós, mulheres cristãs, independentemente do cargo ministerial que ocupamos ou não em nossa igreja local, temos que ser estudantes regulares da Bíblia. Além disso, é necessário que nós, com auxílio do Espírito, saibamos também aplicar a Bíblia à nossa vida prática, para que aquilo que se aprende não fique apenas no campo das ideias, mas encontre lugar no nosso dia a dia, levando o cristão, de fato, a viver aquilo que aprende. Minha irmã, mesmo que você não ocupe um cargo formal como professora na sua igreja, saiba que, como cristã na grande comissão, o Senhor a chamou e a comissionou e a capacitou para discipular. Não negligencie este chamado, trate com responsabilidade e talvez você ainda veja os frutos do seu trabalho aqui na terra, mas somente a eternidade revelará plenamente quão usada por Deus você tem sido ao compartilhar a palavra na sua casa, na faculdade, na vizinhança, na igreja, no trabalho ou em outro lugar. Que Deus nos abençoe a sermos realmente discipuladoras.